De volta ao passado. Célia Xavier de Camargo pelo Espírito César Augusto Meleiro. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Final. Capítulo 33. Lembrando responsabilidades. Todos estavam ansiosos para saber o motivo da reunião. Henrique, fixando os olhos calmos e lúcidos nos presentes, informou. Nosso objetivo, nesta oportunidade, é conversar e reencontrar o passado. Desfazer dúvidas, aclarar ideias e relembrar o que nos compete realizar, segundo o planejamento reencarnatório feito com nossa anuência, antes do mergulho na carne. Os presentes mostravam-se intrigados. O que estava para acontecer? O que se esperaria deles? Intuitivamente, porém, sentiam que essa hora revestiase de grande importância para seus espíritos. Nosso orientador prosseguiu. Sejamos gratos à espiritualidade maior, que nos permitiu este encontro como forma de auxílio a todos os implicados no caso. Com os olhos esgazeados, que denotavam seu estado emocional, atormentada por forte sentimento de culpa, Dora espraiou o olhar pela assistência, detendo-se na figura feia e de expressão torturada que se postava a um canto do recinto. Reconheceu-o imediatamente. Ó maldito! Até aqui me persegue? Não conseguirei nunca livrar-me de sua figura horrenda. Desligada do veículo corpóreo, Dora retomou a lembrança de tudo o que lhe vinha acontecendo todas as noites durante o sono e do comportamento que vinha mantendo. E reconhecia-se culpada perante sua consciência e perante os demais familiares e amigos, especialmente o marido, ali presente, e que parecia fitá-la com ar acusador. Sentia-se como que uma ré num tribunal. Apontando o infeliz, que se encolhia de encontro à parede, acusou-o diante de Henrique, que supôs fosse o juiz. Senhor, é ele o responsável por tudo. Tem-me perseguido tenazmente e encarcera-me em sua vontade poderosa. Sua força descomunal me domina e me vejo fraca e indefesa em sua presença. Acusa-me e tortura-me sem cessar. Agora, não contente em perseguir-me durante a noite, resolveu invadir outros períodos do dia, perturbando-me o sossego. Em vista disso, não tenho mais paz nem alegria. Eu o odeio, gritava, soluçando convulsivamente, entregue a grande desequilíbrio. Henrique aproximou-se dela com carinho e piedade. Minha irmã, tranquilize-se. Nem eu, nem ninguém está aqui para julgar seus atos, ou os de quem quer que seja. Desejamos apenas esclarecer alguns pontos obscuros, o que será de grande benefício para todos. Somos seus amigos e nosso objetivo é tão somente ajudá-la. Acalme-se e confie. Sob os eflúvios que emanavam do instrutor, e ouvindo-lhe as palavras serenas, Dora respirou fundo, procurando readquirir o equilíbrio emocional. Enquanto isso, vendo-se apontado pela mulher e recebendo em cheio suas acusações, o infeliz reagiu violentamente. Sua víbora, serpente venenosa que agasalhe e nutria em meu peito. Você me acusa de persegui-la e de torturá-la. Não sabe o que diz. Por tudo o que me fez, você merecia muito mais, miserável. Ou não se recorda do quanto sofri por sua culpa. Você pode enganar quem quiser, mulher infame, mas não a mim. Sou a Zambuja, lembra-se, conheço-a de sobejo e sei todos os seus truques. Aquelas palavras acusadoras e o tom com que foram ditas fizeram com que o tênue véu que encobria o passado fosse retirado, e Dora, entre o espanto e o temor, exclamou. A Zambuja? Sim, sou eu mesmo. Eu, que aqui estou para cobrar tudo o que você me deve. Mas, está tão diferente. Não o reconheci com essa aparência. Gaguejou, a tremer nervosamente. Por certo, já não me apresento mais com elegância, como antigamente. Os trajes luxuosos, as joias, o penteado cuidadoso. Tudo isso ficou no passado. Esta é a aparência que você me deu. Desde aquela época, há tanto tempo, estou assim. Disse, com refinada ironia. Fez uma pausa e riu com sarcasmo. Lembra-se de como mandou matar-me? Ordenou a seu criado de confiança que me destruísse a vida e depois, para que não ficassem vestígios comprometedores, me queimasse o corpo. Pois foi exatamente o que ele fez. Aquele miserável que ali está, Basílio.
Com o dedo em riste, apontou para Lúcio, que, olhos esbugalhados, ouvia tudo, retornando no tempo e recordando-se também dos acontecimentos narrados. Enquanto a Zambuja falava, pela mente de Lúcio passavam as cenas descritas, que ele tão bem conhecia. Depois de matar o infeliz, viu-se arremessando o que restava do corpo por uma ribanceira, onde nunca seria encontrado. Invadido pelas lembranças, Lúcio soluçava convulsivamente, balançando o enorme corpo. Perdoe-me, Azambuja. Estou muito arrependido. Perdoe-me, dizia Basílio Lúcio. Não merece o meu perdão, miserável. Cúmplice dela, destruiu-me a vida para evitar que contasse a verdade a Fernando, o marido, que eu e ela éramos amantes. O menino Fábio, que também se lembrava naquele instante do drama vivenciado no século passado, passou a ter aparência de Fernando, um nobre em plena madureza física, elegante e bem vestido. Aproximou-se deles, ponderando. A Zambuja, há muito não ignora os fatos que está a relatar. Embora traído e também assassinado posteriormente pela sanha ambiciosa de Genoveva, a esposa que não pôde esperar minha morte para herdar minha fortuna, recuperei-me no mundo espiritual e compreendi, após muito sofrimento, que me competia perdoar aos meus algozes. Por isso, recebemos de Deus a bênção de renascermos para uma nova experiência na carne. Só você não aceitou a oportunidade que lhe era oferecida na ocasião, por se conservar cheio de ódio e de desejo de vingança. Enquanto a Zambuja, diante das palavras ponderadas e ternas de Fernando Fábio, mudava lentamente o teor mental, atingido pelas vibrações amorosas do grupo, Fábio prosseguiu. Sob as bênçãos do Altíssimo, estamos aqui para nos entender. Basta de desavenças e de mágoas. Façamos as pazes e nos tornemos amigos. Nada tenho contra você. Todo o mal que me fez recaiu sobre si mesmo. Na verdade, hoje sei que eu não era uma vítima inocente. Segundo a lei de causa e efeito, merecia o que passei em virtude de compromissos anteriores, ligados a fatos ocorridos no século XVII. Quando Fábio disse essas palavras, Adriana, que, a meu lado acompanhava atentamente o diálogo, caiu em pranto. No silêncio que se estabeleceu, só se ouviam seus soluços. Buscando nossa amiga com os olhos, Fábio aproximou-se dela com ternura e a abraçou. Sim, Loreta, eu mereci o que passei porque também a fiz sofrer. Você tinha razão quando me acusava. Eu a iludi, fazendo-a acreditar que a amava, quando minhas intenções eram apenas aproximar-me de você para chegar até Natália. Confesso que também não a amava, embora me sentisse atraído por ela. Desejava apenas ficar com a fortuna dela. Não entendo, Rodolfo. Eu também era rica e o amava. Questionou ela. Menos rica, porém, que Natália. Eu tinha feito investigações e descobri que Natália era sua meia-irmã, que a mãe dela falecera deixando-lhe imensa fortuna. Descobri também, conversando com o médico de Natália, que seu estado era grave e teria pouco tempo de vida. Como minha ambição não tinha limites, uni o útil ao agradável. Lamento profundamente, mas esta é a verdade. Meu Deus! Exclamou Adriana. E eu que não sabia que Natália estava doente. Cometi um crime sem necessidade e compliquei o meu futuro, tornando-me criminosa e culpada perante a lei divina. Janaína se aproximou como Natália, vestida agora com trajes antigos e com a aparência de uma linda jovem. Adriana, que sob nossas vistas voltara à aparência de Loreta, olhou-a e suplicou. Será que algum dia poderá me perdoar, minha irmã? Nos olhos de Natália percebia-se ainda mágoa e ressentimento, que ela fazia esforço para vencer. Inclinou a cabeça sobre os ombros de Rodolfo Fábio, enquanto ele, envolvendo-a ternamente com o braço, suplicou. Minha querida, perdoe, tudo isso já passou. Loreta hoje é outra criatura e luta para vencer a si mesma. O perdão é uma necessidade, porque todos precisamos do perdão uns dos outros. Houve época em que você também a prejudicou, lutando por mim, que, fraco, nunca soube decidir-me por uma ou por outra. Natália Janaína levantou a fronte e, em seus olhos úmidos, Loreta Adriana percebeu que a animosidade tinha desaparecido do seu coração.
Abraçaram-se com carinho, e, naquele momento amparadas pelos amigos espirituais, só se lembraram do tempo em que eram irmãs, quando tinham crescido juntas e dividido o mesmo quarto e os mesmos brinquedos. Achegando-se ao grupo, Dora também reconheceu seus erros. Natália, tenho minha parcela de responsabilidade, porque fui eu que forneci as ervas venenosas para Loreta. Perdoe-me, não sabia o que estava fazendo. Natália sorriu, envolvendo Dora num abraço. Nada tenho que perdoar, tudo é passado. Hoje você é minha tia Dora e tem me conquistado com seu carinho. Diante da presença de Fábio, ontem vítima, hoje filho querido, em quem reconhecia a superioridade moral e a grandeza de alma, sentiu a vacuidade dos laços terrenos, que nos encaminham para situações diferentes de acordo com as necessidades. Uma grande admiração por ele tomou conta de seu coração, por isso o abraçou, não apenas como filho amado, mas, sobretudo, como irmão de jornada terrena e credor de consideração e respeito. Ao entregá-lo a ela e a Lúcio, Deus lhes concedia a bendita oportunidade de reparação, competindo-lhes encaminhá-lo na vida e dar a ele o melhor de si mesmos. O ambiente se transformara. Cada um dos implicados nos dramas ocorridos nos séculos XVII e XIX, com reflexos na época atual, mostrava-se disposto à modificação interior. Abraçavam-se, prometiam-se ajuda mútua, renovavam sentimentos e refaziam laços que os atos passados tinham rompido. Todos sentiam-se repletos de paz e bem-estar. Harmonias intraduzíveis fluíam do alto, envolvendo o recinto em claridades novas. Germano, que até aquele momento permanecera calado, tomou a palavra. Como pai de Genoveva, muito errei, pensando apenas no lado material da existência e incentivando a ambição de minha filha para que ficasse com a fortuna do marido, Fernando, a quem eu não estimava. Mais tarde, voltei ao corpo de carne, e Dora renasceu como minha neta. Sinto-me responsável por ela, motivo pelo qual tenho procurado ajudá-la de todas as maneiras, inclusive pedindo a Jesus a bênção de renascer na família de minha neta, para reparar os danos que causei. E eu fui mãe de Genoveva, por essa razão o carinho que sentimos uma pela outra. Desejo ajudá-la em tudo o que puder, afirmou Marieta, abraçando Dora, sua amiga de hoje e filha querida do passado. Adriana chorava sentidamente, incapaz de conter a emoção pelas reminiscências que tivera. Enfrentara a verdade e sentia-se gratificada, ainda que indescritível sensação de responsabilidade pelos danos causados a outrem lhe abalasse o íntimo. Rinaldo, que se mantivera como observador até aquele momento, acercou-se de Loreta a Adriana, com o aspecto de um fidalgo, e a envolveu num grande abraço. Minha filha querida, lembra-se de mim? Somente agora, prestando atenção nele, ela exclamou, papai. Sim, Adriana, sou eu mesmo, querida. Seu pai que muito a ama. Não se preocupe, minha filha, com o passado. Tem hoje você todas as condições necessárias para vencer. Na França do século XVII, fui seu pai e de Natália, mas não soube orientá-las como deveria. Agora, na espiritualidade, tento compensá-las de tudo o que não fiz naquela oportunidade, auxiliando também todo o grupo, para que possamos crescer juntos. Para tanto, já solicitei uma atividade próxima de Natália, para estar junto dela e assisti-la nas dificuldades. Então, permitiram-me ser o responsável pela reunião semanal evangélica da qual você participou. Meu pai, por que não se apresentou a mim antes? Com expressão algo melancólica, Rinaldo explicou. Estava impedido de fazê-lo pelos meus superiores. Em outras oportunidades, fui muito complacente e, por excesso de carinho e atenções, a prejudiquei. Recomendaram-me então que, no futuro, permanecesse distante, para que você pudesse crescer por seu próprio esforço. Rinaldo fez uma pausa e concluiu. Não valeu a pena? Tem razão, papai. Valeu. Tenho acompanhado sua trajetória desde que retornou ao mundo espiritual. Sei dos progressos que tem feito e de como tem se esforçado no trabalho de auxílio aos necessitados, tanto encarnados quanto desencarnados. A essa evocação, Adriana ficou pensativa por alguns instantes, lembrando-se de como chegara ao além-túmulo,
consumida pelas drogas e inconsciente do seu estado. Antecipando a pergunta da filha, que detectara mentalmente, Rinaldo explicou. Sua ligação com os alucinógenos é antiga, minha filha. Naquela encarnação mesmo, como Loreta, na maturidade você ficou doente. Em virtude das dores, precisava usar substâncias fortes, extraídas de ervas, que a tornaram dependente. Mais tarde, em outra encarnação, como esposa de um médico, teve acesso às drogas e, em virtude de suas tendências, voltou a consumi-las sem que seu marido disso tivesse conhecimento. Entendo. E, na última encarnação, em virtude dos antecedentes, foi fácil voltar à dependência. Exatamente. Por isso, necessário se faz que vença verdadeiramente a si mesma, acabando de vez com a atração pelas drogas. Hei de conseguir, papai. Com sua ajuda e o amparo de todos, vencerei. Acompanhávamos o diálogo sensibilizados. Henrique, com grande sorriso, aproximou-se. Viu quanto trabalho temos que realizar, Adriana. É verdade, hoje percebo isso de uma forma mais ampla. Encarando o passado, tenho a mente mais aberta e mais lúcida. Vejo as coisas de um ângulo coletivo que não via antes. Talvez seja essa a visão dos mentores, guardadas as proporções, evidentemente completou. Todos rimos de sua preocupação em não parecer pretensiosa. Dora também estava preocupada com as informações que tivera quando Germano se aproximou da neta com ternura. Vovô Germano, estou horrorizada com todo o mal que pratiquei. Quero mudar e trabalhar em benefício dos outros, para reparar um pouco do muito que errei. Esse seu desejo já foi aceito, Dora. Antes de renascer, você fez um planejamento de vida em que se comprometia a auxiliar as pessoas através da mediunidade. Verdade, vovô, mediunidade. Mas, nem sei o que é isso. Saberá, está chegando a hora. Por isso, não poderíamos deixar essa reunião para mais tarde. Tinha que ser feita agora. Você teve a primeira noção de espiritismo hoje, momento que se revestiu de grande importância. Não foi por acaso que Marieta, sua mãe do passado, a apresentou a doutrina dos espíritos. Deverá aproveitar a oportunidade e procurar estudar cada vez mais. Quando estiver preparada, terá uma tarefa através da mediunidade com Jesus, aplicada ao socorro de quantos foram prejudicados por suas mãos. E ai de você, se perder essa chance bendita. E a Zambuja? E Lúcio? No futuro, quando a Zambuja estiver em condições melhores e se transformar em trabalhador da seara de Jesus, será seu auxiliar, ajudando-a a consolar uma imensidão de dores. Quanto a Lúcio, está em situação de trabalhar desde já. Será seu braço direito e sustentáculo nas horas difíceis. Dora elevou o pensamento ao alto, agradecida pelas infinitas bênçãos que estava recebendo. Abraçada a Fábio, a Lúcio, a Marieta, não cabia em si de tanta felicidade. A madrugada ia avançada e logo as primeiras claridades da aurora tingiriam o céu. Era hora de os amigos encarnados retornarem para seus corpos. Com uma prece carregada de emoção, Henrique deu por encerrada a reunião, que tantas dádivas trouxera aos participantes. Depois, cada qual foi reconduzido a seu leito pelos servidores do nosso plano. Saímos para o ar livre. Desejávamos respirar o ar puro da natureza, sentir a brisa perfumada que soprava, trazendo-nos o aroma das flores. Tudo era paz e quietude. O que nos ia no íntimo é difícil de ser descrito em linguagem humana, sempre pobre para expressar os grandes sentimentos da alma. Um bem-estar, uma sensação agradabilíssima de plenitude, de dever cumprido, nos irmanava a todos. Expressando o pensamento geral, Adriana ergueu os olhos para o alto e, diante das primeiras tintas da aurora, que coloriam o horizonte, levantou os braços abertos e exclamou: Graças a Deus! Capítulo 34. Ratificando compromissos. Na manhã seguinte, nossos amigos encarnados despertaram fortalecidos e revigorados. Nós, da equipe espiritual, permanecemos no sítio Santa Matilde para comprovar o resultado de nossos esforços. Marieta estava na cozinha com o café pronto e a mesa posta quando os demais acordaram.
Maneco, em plena atividade há horas, entrou com um balde de leite fresco, muito apreciado por todos. Bom dia! Dormiram bem? Muito bem. Aliás, sempre tenho sono excelente aqui no sítio. Mas hoje sinto que acordei bem disposto como não acontecia há meses, respondeu Lúcio. São os ares do campo, meu amigo. Longe da poluição da cidade, em contato com a natureza, nos sentimos melhor, considerou o dono da casa. Sem contar esse abençoado silêncio, completou Dora. Acomodando-se em torno da mesa, as crianças tagarelavam sem parar, rindo e brincando. Um ar de felicidade se espalhava em todos os semblantes. Marieta, que tinha ido levar a mamadeira do pequeno Gabriel, voltou e sentou-se também, no momento em que o marido dizia: Puxa, a noite deve ter sido excelente mesmo, porque nunca vi tanto bom humor. O que será que aconteceu? Viram algum passarinho verde? Todos riram, mas a pergunta ficou no ar. Naquele instante, Janaína lembrou. Papai, tive um sonho cheio de gente. É mesmo, minha filha? Conte para o papai. Não me lembro direito, só sei que o Fábio estava nele e vocês também. E tinha mais gente que não me lembro. Quem eram essas pessoas? Disse, com um jeitinho pensativo, mas para si mesma. Fábio, sempre protetor em relação à menina, respondeu à indagação. Era uma reunião, Jana. Todos nós estávamos presentes. Tinha também algumas moças e rapazes desconhecidos, mas muito simpáticos. Trocamos um olhar de satisfação, agradecidos pelos simpáticos. Certamente, éramos nós, Fábio continuou, depois de fazer uma pausa e beber um gole de leite. Engraçado é que estávamos todos vestidos com roupas antigas. Lúcio também tinha algumas lembranças, mas permaneceu em silêncio, tentando pôr em ordem as vagas reminiscências. Sentia-se culpado perante o filho por alguma coisa que não sabia precisar. Dora, ouvindo esses comentários, notou que algo lhe despertava no íntimo. Agora que falaram sobre esse assunto, também me recordo de ter sonhado alguma coisa. Mas não era uma reunião, era um julgamento. Via-me diante de um tribunal em que eu seria julgada. Interessante é que, à semelhança do que aconteceu com Fábio, parecia um filme antigo, como se a história tivesse ocorrido há séculos. Nisso, apareceu uma criatura horrível, que me causava grande medo e que me ameaçou. Depois, ela se transformou num homem muito bem vestido e atraente. E, coisa curiosa, fizemos as pazes. Engoliu as lágrimas prestes a cair e afirmou, mal contendo a emoção. Não sei porquê, mas acho que minha vida vai mudar depois dessa noite. Lúcio, que se conservara calado, deu corpo a seus pensamentos. Também tive sonhos estranhos e grande parte deles se conserva sob tênue véu, como se a qualquer momento eu fosse me lembrar. O que tenho muito nítido é que eu conversava com um velhinho alto, magro e de maçãs do rosto salientes. Apesar de não tê-lo conhecido, Dora, achei que era o seu. Meu avô Germano, exclamou Dora, cheia de emoção, interrompendo o marido. Sim, é ele mesmo. Também me lembro agora de tê-lo visto no meu sonho. Como pude esquecer? É natural, comentou Marieta. Os nossos sonhos não são lembrados na sua totalidade. Apenas aquilo que o espírito consegue reter e que lhe poderá ser de utilidade na vida terrena. Surpreso, Lúcio indagou. Como assim? Lúcio, quando dormimos, o espírito se desprende do corpo e vai para onde quiser. Normalmente, para onde estão direcionados seus interesses. Faz visitas, encontra pessoas, estuda, aprende, se esses são seus desejos. Se tiver o pensamento fixo no mal, nos vícios, nos prazeres, irá sem dúvida incursionar por esses domínios, buscando desafetos ou parceiros. Interessante. Então, pelo que entendi, nos encontramos realmente essa noite? Exato. Cada um de nós, porém, fixou na mente aquilo que lhe seria mais necessário. Agora que você disse isso, Marieta, lembro que meu avô me falou coisas muito importantes. Enfatizando que eu não poderia esquecê-las. Que era imprescindível que eu as conservasse na mente. Deixe-me lembrar. Ah, sim.
Disse-me que vou trabalhar com a mediunidade e ajudar muita gente. Tem muita lógica essa afirmação do seu avô, porque, pelo que me contou ontem à tarde, Dora, você é dotada de grande sensibilidade, considerou Marieta. Algo me diz que vou ter de aprender sobre esse tal de espiritismo, completou Dora. Todos estavam surpresos e encantados. Marieta também se recordava do sonho, mas se absteve de relatá-lo. Tinha lido no Evangelho que as lembranças devem ser graduadas para não prejudicarem o espírito. Que o esquecimento do passado é uma bênção para o espírito faltoso, visto que ele terá condições de enfrentar seus desafetos sem sentir-se inferiorizado. Por isso, guardou apenas para si mesma a cena em que se viu como mãe de Dora numa outra encarnação e entendeu a razão do seu grande afeto maternal em relação a ela. Conversavam assim sobre assuntos tão empolgantes, quando ouviram alguém dizer à porta. O de casa. Marieta foi abrir. Era uma amiga, Dona Eufrásia, moradora de um sítio vizinho. A dona da casa fez com que entrasse, recebendo-a com carinho, e apresentou-a aos hóspedes. Em seguida, ofereceu-lhe uma xícara de café. Agradecida, Marieta, mas não estou passando muito bem. É exatamente por isso que estou aqui. Tudo que engulo me faz mal. Como não posso ir à cidade hoje, algo me diz que você deve ter um remédio para esse problema de má digestão. Não consegui dormir nadinha essa noite. Nesse momento, vimos Germano se aproximar de Dora e envolvê-la com seus fluidos. Imediatamente, ela passou a acusar a influenciação. Lamento, Dona Eufrásia. Infelizmente, não tenho remédio nenhum. Talvez um chá possa lhe fazer bem, sugeriu Marieta, penalizada. Não precisa, Marieta, disse Dora, com olhar e jeito diferentes. Depois levantou-se e, diante do espanto dos demais, aproximou-se da recém-chegada, colocando as mãos sobre seu ventre por alguns minutos. E vimos que delas partiam jatos de luz que atingiam o órgão debilitado, restaurando-lhe o equilíbrio. Em seguida, Dora perguntou, demonstrando segurança. Dona Eufrásia, a senhora conhece uma erva que cresce no meio do mato e que... Especificou como era a planta, seu aspecto e textura. Conheço, sim, nunca dei grande valor a ela. Pois a senhora pegue umas 5 folhas, lave-as bem, esmague num copo e tire o suco. Beba uma colher de chá desse líquido todos os dias antes das refeições. Seu organismo está se ressentindo da má alimentação. Evite comidas pesadas e gordurosas, frituras e bebidas alcoólicas. Com a ajuda de Deus, vai ficar boa. Que Jesus a abençoe. Muito agradecida. Tem razão. Gosto muito de comidas fortes e bem temperadas. Vou agora mesmo procurar a erva. Tenho pressa de fazer o remédio. Que sorte ter encontrado alguém que entende de plantas. Os demais estavam perplexos. Depois que a mulher saiu, trocaram um olhar interrogativo. Só Marieta sorria, serena e confiante. Dora voltou a seu lugar, como se nada tivesse acontecido. Lúcio, estranhando o comportamento dela, não pôde deixar de comentar: nunca soube que você entendesse de plantas, Dora. E não entendo mesmo. Mas, então, por que fez o que fez, e por que disse aquilo para a senhora? Não sei, porque me veio à cabeça, ora. Tive o impulso de fazer e fiz. Não consegui evitar. Parecia que eu era outra pessoa. Naquele instante, todos perceberam que algo de muito sublime tinha acontecido. Marieta abraçou a amiga com carinho maternal. Viu, mesmo sem saber o que é, já começou a trabalhar com sua mediunidade. Somente então Dora se deu conta de seu comportamento inusitado. É mesmo? Ai, meu Deus, e agora, o que é que eu faço? Não posso andar por aí falando coisas para as pessoas. Calma, Dora, não se preocupe, você vai aprender a lidar com isso. É uma bênção que Deus colocou em sua vida para que possa socorrer os necessitados. Você me ajuda, Marieta? Quero ir ao centro espírita com você e entender o que está acontecendo, suplicou, ainda assustada. Claro, iremos juntas. Ou melhor, iremos todos juntos, disse, frisando bem as palavras.
Começo a perceber que algo de muito importante está acontecendo e quero ajudar em tudo o que for preciso, propôs Lúcio, que trazia intuitivamente a lembrança do compromisso assumido. Também nós experimentávamos intensa emoção, com aquela prova prática do trabalho que competiria à nossa amiga Dora no exercício da mediunidade com Jesus. Lembrei-me, naquele momento, de que ela contraíra débitos no passado, prejudicando pessoas pelo mau uso de seus conhecimentos das plantas. A sabedoria divina lhe propiciava agora a oportunidade de reparar seus erros através do bom uso desse mesmo conhecimento. Certamente, ela encontraria grandes obstáculos, muitas dificuldades, em virtude do seu comprometimento passado, mas sem dúvida contaria sempre com o apoio da espiritualidade maior, que iria orientá-la e assisti-la em sua tarefa, desde que trabalhasse com dedicação e desinteresse, preocupada apenas em realmente amenizar as dores alheias. Estavam traçados os esboços. Dependeria dela agora a boa vontade, a disposição e a perseverança para vencer. No final da tarde, os visitantes foram acompanhados pelos amigos e anfitriões até a estrada, onde deveriam tomar o ônibus para a cidade. Com o pequeno nos braços, Marieta caminhava ao lado de Dora, que se manteve o dia todo em estado de graça. Sentia-se bem disposta, alegre e bem-humorada, como era antes. Sabe, Marieta, foi Deus quem nos encaminhou para o sítio neste final de semana. Estava tão desesperada, tão estranha, tão irritada com tudo e com todos. Se eu mesma não me suportava, como os outros o fariam. Encontrava dificuldades no serviço e confesso até que tinha medo de ser dispensada. Em casa, então, nem se diga. Quando penso em tudo o que fiz para o Fábio, meu filho tão querido, sinto-me um monstro. Marieta ponderava com tranquila firmeza. Dora, não se deixe mergulhar em pensamentos negativos, cultivando culpa e remorso. Essa análise é importante para que você aprenda como não deve fazer. Contudo, é hora de reconstrução, minha amiga. Não pode ficar chorando sobre o leite derramado. O que passou, passou. Se sabe que estava errada, procure agir acertadamente a partir de agora. Modifique seu comportamento, tornando-se mais amável, serena, amorosa. Enfim, mais equilibrada. Para isso, deverá fazer preces com regularidade, inclusive para aquele nosso irmão que foi ajudado. Venha cá. Você acredita mesmo que tudo isso aconteceu? Certamente. Trata-se daquele homem que você sempre via em sonhos e que lhe causava medo, ao qual se referiu ontem à tarde. E que começou a perceber também durante o dia, não é? Ele mesmo. Pois então, ele existe realmente e nos encontramos na noite passada, durante o sono, para acertos necessários. Não se preocupe, tudo vai caminhar bem. Mas, como eu disse, uma parte do problema foi resolvido com o socorro a esse companheiro seu do passado. Agora, precisará você introduzir mudanças em seu íntimo, corrigir defeitos, procurar agir melhor. Entendeu? Entendi. Tenho certeza, Marieta, de que tudo vai melhorar. Experimento grande otimismo e acho que nossa vida vai mudar de hoje em diante. Despediram-se com grande carinho de lado a lado. Marieta entregou um exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, para os amigos. Estamos certos de que este livro poderá ajudá-los muito. Vão com Deus, afirmou Marieta, num último abraço. Quando o ônibus partiu numa nuvem de poeira, Dora, Lúcio e Fábio lançaram um último olhar para trás e viram os amigos acenado com os olhos úmidos de emoção, que também eles sentiam. Regressavam para casa com ânimo completamente diferente. Entre os membros da pequena família existia agora uma harmonia desconhecida e inusitada. Sentiam-se mais unidos e mais fortes. Tomaram banho e fizeram uma refeição ligeira. Estavam cansados, mas antes de se recolherem para dormir, Lúcio sugeriu: vamos fazer uma prece? Dora e Fábio concordaram com prazer. Abriram o Evangelho, livro com que Marieta os presenteara na despedida, e leram um trecho: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porquanto,
quem pede recebe e quem procura acha e, aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual o homem, dentre vós, que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. As palavras caíram em suas almas sedentas de conhecimento como bênçãos de luz. Uma grande paz passou a envolvê-los, acrescida de confiança nesse Deus, que é Pai de infinita misericórdia e amor, de que Jesus sempre falava. Jamais tinham tido a oportunidade de adentrar o conteúdo das lições evangélicas, e agora se maravilhavam com elas. Em seguida, Lúcio fez uma prece singela. Senhor Deus, nosso Pai. Não sabemos como te agradecer a paz que nos invade a alma. Uma nova aurora raia para nós. As palavras do Evangelho de Jesus nos mostram como devemos nos comportar perante as adversidades da vida. Compreendemos agora, finalmente, que de nós depende a felicidade que almejamos. Somos, porém, fracos, Senhor. Precisamos do teu amparo e da tua proteção para poder resistir aos tropeços, nas tarefas de cada dia, com otimismo e determinação, coragem e fé. Compreendemos agora a tua divina misericórdia e teu infinito amor. Então, se não for pedir demais, Senhor, permite a teus mensageiros, nossos anjos da guarda, estarem conosco e nos ajudarem na execução de nosso desejo de progredir. Percebemos, maravilhados e agradecidos, que um novo trabalho está se delineando e nos dispomos a realizá-lo com boa vontade e amor, se esta for a tua vontade. Para isso, rogamos as tuas bênçãos para que possamos fazer o melhor. E se algo fizermos de errado, alerta-nos, Pai, para que não venhamos a errar novamente. Obrigado, Senhor. A prece de Lúcio, imbuída de grande sinceridade e de real desejo de melhoria interior, que acompanhamos reverentes, tocava-nos os corações. Também nós, na espiritualidade, nos sentíamos agradecidos pela oportunidade de servir, pela nossa tarefa, que estava no término, coroada de êxito, a qual permitiu se derramassem tantas bênçãos sobre todos os envolvidos. Dizer da felicidade que nos dominava o íntimo é difícil, quiçá impossível, porque o sentimento dos espíritos, que já não pertencem ao mundo dos encarnados e que habitam outras muitas moradas da casa do Pai no espaço cósmico, é muito mais intenso e verdadeiro, visto não terem mais as amarras do corpo físico nem suas limitações. Todos estavam dormindo. Era hora de partir. Nada mais tínhamos a fazer ali no momento. Ficaríamos, no entanto, em contato com eles, acompanhando o desenrolar dos acontecimentos e o progresso do grupo. Despedimo-nos dos amigos ali presentes. Desprendidos do veículo corpóreo, os encarnados foram ao nosso encontro e nos abraçamos emocionados. Especialmente Fábio, que nos tocara o coração pela grandeza de alma. Germano envolveu-nos com carinho, externando sua gratidão. Nem sei como lhes agradecer, Henrique. Podem contar comigo para o que precisarem. A partir de agora, considero-me um devotado servidor de todos. Não nos agradeça, Germano. Nada faríamos sem a permissão do alto. Mantenha-nos informados. Antes de partir, porém, aproveitemos a oportunidade para elevar o pensamento ao Criador, gratos pelas infinitas dádivas que nos foram concedidas. Henrique fechou os olhos e pareceu concentrar-se por alguns segundos. Depois, proferiu bela oração, externando os nossos sentimentos. Quando terminou, o ar saturava-se de pontos luminosos, como poeira brilhante e azulada. Partimos. Aquela pequena casa de periferia agora apresentava outro ambiente espiritual. Do alto, lançando um último olhar para trás, a vimos envolta em branda luminosidade azulada, reflexo da oração e dos pensamentos positivos dos seus moradores. Dentro em pouco, a cidade era apenas um ponto minúsculo perdido ao longe. Tínhamos pressa em chegar a céu azul. Estávamos fora havia muitos dias e a saudade do lar nos apertava o coração. Capítulo 35. Avaliação.
Foi com prazer e muitas novidades para contar, que nos reunimos com os amigos. A saudade era imensa. É muito bom trabalhar, visitar lugares diferentes, conhecer pessoas e ter experiências novas. Todavia, é muito bom também voltar para casa. Acomodados confortavelmente em nossa varanda, desfrutávamos da paz e do aconchego de nosso lar na espiritualidade. Respirando o ar leve e perfumado do nosso jardim, trocávamos ideias, ficando a par dos últimos acontecimentos da cidade e, naturalmente, relatando a nossa experiência. Andréia, uma garota de olhos claros, cabelos longos e ondulados, bonita e inteligente, que chegara não fazia muito tempo e que nos visitava naquela oportunidade, exclamou: "Como gostaria de fazer parte da turma de vocês, César. Tudo parece tão interessante. Mas em todos os lugares existem coisas interessantes, Andréia. O nosso grupo é apenas um dos muitos que existem. Eu sei. Contudo, gostaria de trabalhar com vocês. É um grupo com o qual tenho muitas afinidades." Eduardo, que, a par das nossas atividades comuns, desenvolvia também um trabalho com adolescentes chegados há algum tempo e em fase de aprendizado, considerou: "Poderá trabalhar conosco, não tem problema nenhum. Precisa apenas se preparar, estudando e aprendendo sempre." Apesar de sua permanência não muito longa aqui na espiritualidade, já avançou bastante. Seu desejo de melhorar e progredir é visível. Eusébio, o orientador de nossa turma, disse que logo vamos começar com as aulas práticas, afirmou, eufórica. "Está vendo?" encorajou Ana Cláudia. "Aqui você terá sempre oportunidades de crescimento, desde que queira." Aquele "desde que queira" fez Andréia questionar, espantada: "Por quê? Tem gente que não quer crescer?" "Tem. Existem espíritos que são preguiçosos, indiferentes e preferem apenas gozar a vida. Mesmo sabendo que são seres imortais, sujeitos à lei causa e efeito." "E como fica? Quero dizer, os orientadores aceitam isso?" Achei graça, lembrando que eu reagira da mesma forma, e respondi: "Procuram alertá-los sobre a necessidade de elevação, enfatizando que o futuro depende de cada um. Mas não podem violentar o livre-arbítrio de ninguém." "Não acredito." Um pouco afastado, acompanhando a conversa, Gustavo interferiu: "Pois acredite, Andréia. Eu sou um desses casos. Levei muito tempo para aceitar a realidade e me condicionar à vida do lado de cá. Fui dependente de drogas e cheguei aqui sem o mínimo conhecimento da espiritualidade." Tentou até subornar o César Augusto. Lembrou o Padilha, com ar falsamente sério. Todos caíram na risada. Até o próprio Gustavo. "É verdade. Fiz isso, sim. Pudera. Tudo era tão igual à terra, em que julguei ainda estar encarnado." E tentou agir como sempre fazia, não é? Usando o dinheiro para conseguir o que desejava, considerou Marcelo. "Isso mesmo. Quando na Terra, o dinheiro sempre me permitiu esse tipo de coisa. Porque existem pessoas que aceitam ser subornadas. Além disso, foi assim minha infância e minha adolescência. Vendo meu pai comprar as pessoas para atingir seus objetivos, não apenas nos negócios ou com os amigos, mas também em casa. Foi assim com minha mãe, com meu irmão e comigo", rematou com tristeza. Fez uma pausa, perpassou o olhar em torno e completou: "Não que isso me exima de responsabilidade, que é individual, claro. Hoje sei que não precisava aceitar o suborno dele. Aceitava porque me era conveniente, o que me tornava cúmplice do seu erro." "Isso mesmo. E assim se estabelece um círculo vicioso difícil de acabar. Boa porcentagem dos relacionamentos existentes no planeta funciona nessa base, estabelecendo ligações negativas difíceis de extirpar", afirmou Márcio Alberto. "E cujas consequências, em forma de ódio, de desamor, de revolta, de inconformação e de ressentimento, alcançam as criaturas onde estiverem, não importa o tempo decorrido. E ficamos adstritos às colheitas malsãs que buscamos", acentuou Dínio. Os demais concordaram, permanecendo calados e pensativos. Cada qual meditando em seu próprio problema ou nas experiências de que tinham conhecimento. Adriana,
que se mantinha circunspecta e ainda emocionada, sob a influência de tudo o que acontecera nos últimos dias, saiu do seu mutismo. César, se me fosse permitido, gostaria de estar mais perto das famílias de Fábio e de Janaína, para ajudá-las no que for possível. Acompanhar-lhes o desenvolvimento e reparar, de alguma forma, os danos que lhes causei. Sem dúvida, esse seu desejo é muito nobre, Adriana. Fale com Henrique. Tenho certeza de que ele aprovará sua atitude. Vou falar. Hoje mesmo teremos uma reunião para avaliar os resultados da nossa última excursão socorrista. Será ótima ocasião para tocar no assunto. Betão entrou em casa e voltou alguns minutos depois, trazendo seu violão. Os demais aplaudiram, entendendo que era preciso mudar o ambiente. Os assuntos enfocados tinham levado a maioria a pensar na própria situação, e uma certa melancolia estabelecera-se no íntimo de cada um. Isso mesmo, Betão. Vamos cantar. Alguém sugeriu a música do Eduardo, Janelas do Coração. Os primeiros acordes surgiram, enchendo o ar de paz e harmonia, e todos começaram a cantar. A melodia toca e me seduz, o pensamento voa para Jesus. Abro as janelas do coração e Deus me fala na solidão. Qual ave ferida, de asa quebrada, que anseia o céu e se arrasta na estrada, que deseja a paz e provoca a guerra, que sonha com o bem onde o mal ainda impera. Romper as barreiras da incompreensão, quebrar as algemas que nos prendem ao chão, buscar o infinito, o espaço singrar, e nas asas da prece voar. Voar, voar, voar em busca da luz, de uma nova manhã, vendo em cada criatura, realmente uma irmã. Em busca da luz, de uma nova manhã, onde cada criatura seja realmente uma irmã. Quando as últimas notas soaram, o ambiente estava impregnado de vibrações dulcíssimas, e nos sentíamos emocionados. Surgiu outra sugestão, e mais outra, e outra mais. O tempo passou de forma agradável, sem que nos dessemos conta. Chegou porém a hora em que a responsabilidade nos alertava para o cumprimento do dever. Plantão no hospital, cursos, atividades práticas. Dispersamo-nos, enquanto Gladstone, Melina, Paulo e Irineuzinho, entre outros, retomavam de suas funções. Era sempre assim, um entra e sai constante. Ao cair da noite, fomos para a sede do Centro de Estudos da Individualidade. Cada equipe tinha uma sala separada. Dirigimo-nos para a nossa e ficamos aguardando os demais membros do grupo. Conversávamos animadamente quando Henrique chegou, poucos minutos antes do horário marcado para o início das atividades. Acomodamo-nos. O orientador fez uma prece, que acompanhamos reverentes. Em seguida, colocou em questão a missão socorrista realizada nos últimos dias. Vejamos. O que acharam do trabalho? Como sentiram o desenrolar de nossas atividades? Alberto foi o primeiro a dar opinião. Achei muito bom, e, mais uma vez, aprendemos que não se pode julgar ninguém. Dora, por exemplo, não gozava de nossa simpatia no início, em virtude de seu comportamento. Com o tempo, percebemos que ela era apenas uma criatura necessitada de ajuda e de compreensão. E, concluiu. Por sinal, já tínhamos visto isso acontecer em outros casos, quando nos arvoramos em pretensos julgadores, e nos demos mal. A realidade mostrou-se bem diferente daquilo que pensávamos. Exato, concordou Viviane. Quando se entra no problema, nota-se que ninguém é intrinsecamente mau. É apenas alguém equivocado em suas atitudes por ignorância das leis que regem a vida. Mesmo a Zambuja, que à primeira vista aparecia como um perseguidor implacável e vingativo, no fundo, tirando a máscara, era uma vítima do passado, que, pela incapacidade de perdoar, ficou preso às próprias imperfeições e ao sofrimento considerei. Adriana, que até aquele momento não falara, ponderou. Vocês estão comentando o que sentiram como observadores neutros e imparciais, que analisam um problema do qual não fazem parte. No meu caso que participei desse processo, que vivenciei os acontecimentos, a carga de emoções é intensa. Sinto agora realmente o peso da responsabilidade. Jamais pensei que poderia ter um passado como esse que me foi mostrado.
É o tipo da coisa que achamos que só acontece com os outros, nunca conosco. É verdade. Como entrar ladrão em casa, como sofrer um acidente. Ou como morrer, acrescentou Viviane. Isso mesmo. E confesso que o choque foi grande. Mas agora posso compreender muitas coisas. É como se em minha cabeça, de repente, tudo se tornasse claro. Por exemplo, quando encarnada, sempre senti um vazio dentro de mim, pois tinha certeza de que não encontraria ninguém a quem eu viesse a amar. Sentia saudade de alguém que não sabia quem era, que conhecera não sabia quando, nem onde. Alguém que não tinha rosto e que, ao mesmo tempo, estava sempre presente em minha vida. É uma sensação difícil de explicar. Hoje eu sei, sem sombra de dúvida, que sentia falta de Rodolfo, atualmente reencarnado como Fábio. E muitas coisas mais. Sua ligação com as drogas. Lembrei, procurando ajudá-la. Também, César. Agora sei que o problema é bem mais profundo do que parecia e que exigirá de mim esforço redobrado. Mas você tem tudo para vencer. A consciência da dificuldade nos impulsiona para a solução, aduziu Alberto, que já enfrentara o mesmo tipo de problema e do qual se sentia liberto. Tem razão, companheiro. Lutarei com todas as forças para vencer. Além disso, sei que não estou sozinha. Tenho vocês, este grupo que me fortalece, meus verdadeiros amigos, sem contar nossos superiores. E confio na misericórdia divina, que nunca nos desampara, em Jesus, que é o amigo maior, em Maria de Nazaré, a mãe dos necessitados. Ela calou-se e também ficamos pensativos, mergulhados em nós mesmos. Adriana aproveitou a pausa que se fizera mais longa e pediu: Henrique, se me fosse permitido, gostaria de poder ficar mais perto deles. Ajudá-los, contribuir para o crescimento do grupo, acompanhar seu desenvolvimento. Sei que trabalho não vai faltar e sinto-me em débito com todos eles. Louvo sua postura, Adriana. Encaminharei seu pedido para a administração. Vamos aguardar a decisão de nossos superiores. Isso me permitiria também trabalhar junto com Rinaldo, meu pai. Acha que minha solicitação tem chance de ser aprovada? Acho. Ela é bastante louvável e nobre. Como serão consideradas sua condição espiritual e a responsabilidade assumida no passado com o grupo, creio que não haverá problema. Afinal, nossa meta é aprender a amar uns aos outros. Vamos aguardar. Obrigada. Serei eternamente grata a você, meu amigo. Não me agradeça. Apenas cumpro um dever. Hoje mesmo encaminharei sua petição. Se conseguir o que almeja, tenha certeza de que o conseguiu por mérito próprio. Voltamos a analisar pontos interessantes do caso. Cheio de admiração e respeito, Alberto comentou. Não apenas o pequeno Fábio, mas também Dona Marieta e sua família me encantaram. Essa mulher simples da roça, sem grande cultura, tem feito um trabalho excelente junto aos moradores das redondezas. O pouco que sabe distribui a mãos cheias, sem egoísmo. É como a linfa de água pura, que, sempre em renovação, não a deixa estagnar. Também fiquei muito impressionado, ainda mais quando sabemos que existe tanta gente intelectualizada, que possui tesouros em conhecimentos e que nada oferece a ninguém. O trabalho executado pelos amigos espirituais, responsáveis pela reunião, igualmente me sensibilizou. Os encarnados nem de longe imaginam o esforço despendido por esses companheiros invisíveis que os cercam com tanto carinho, considerei. Sem contar a ajuda aos necessitados da espiritualidade, que é efetuada naqueles poucos minutos de elevação e prece. Lembrou Alberto. Sem dúvida, uma vez mais, aprendemos que não importa o lugar. A grandeza do trabalho se mede pelos seus resultados. Seja num recanto humilde perdido no meio do mato, seja numa grande cidade, a misericórdia divina estende suas bênçãos, amparando e ajudando, sempre que existe boa vontade e real desejo de servir, afirmou Henrique. E quanto à Azambuja? Indaguei. Foi alojado, como sabem, em nosso hospital, onde receberá atendimento e assistência. Por enquanto não poderá receber as visitas de praxe. Depois, quando estiver melhor, poderão vê-lo e levar-lhe carinho e amizade. Sei como estão ansiosos para colaborar.
Por ora, envolvamos a Zambuja em nossas orações. Não é fácil mudar de vida e de atitudes. Antes de encerrar a reunião, Henrique avisou. Na próxima semana, teremos uma excursão de aprendizado e adestramento, em que um outro grupo, chefiado por Mateus, seguirá conosco. Como vamos na mesma direção, aproveitaremos a companhia dos amigos por algum tempo. Todos ficamos contentes. A presença de Mateus era sempre bem-vinda. Concluindo, Henrique perguntou: alguma dúvida? Como ninguém se manifestasse, o instrutor encerrou a reunião com uma prece, exorando as bênçãos divinas para nossas atividades. Capítulo 36. Tempo de despertar. Os companheiros começaram a chegar 1 hora antes do horário combinado para a partida. Eram sempre gratificantes essas excursões para a terra, e nos sentíamos alegres e bem-humorados. A possibilidade de rever velhos amigos, de novos relacionamentos, de aprendizado e de experiências diferentes, era realmente estimulante. Os alunos de Mateus foram chegando e se misturando ao nosso grupo. Eram 7 ao todo. Abraçamos com carinho o velho amigo e orientador Mateus. Desde o tempo em que integramos sua equipe, conquistara ele definitivamente nosso respeito e amizade. Será um prazer excursionarmos juntos novamente, Mateus, comentei, externando o pensamento de Viviane, de Adriana e de Alberto, que o rodeavam, satisfeitos. É muito bom quando amigos verdadeiros se encontram. A troca de vibrações harmônicas produz energias poderosas que nos revigoram, respondeu ele com um largo sorriso, olhando-nos com carinho. Qual a programação de vocês? Perguntou Alberto. Nossa finalidade primordial é a de visita aos lares terrenos. Muitos o fazem pela primeira vez e estão tensos e preocupados, conquanto felizes. Sabemos bem o que é isso. Também já passamos por essa situação, disse Adriana. O retorno ao lar terreno, após a grande viagem, é uma experiência profundamente recompensadora e inesquecível, que em cada caso se reveste de características especiais e únicas, comentou Viviane. E que opera grande crescimento íntimo, acrescentou Mateus, completando: teremos, porém, bastante tempo para conversar. Agora, peço-lhes licença por breves minutos. Tenho ainda alguns pontos a acertar com Henrique. Assim dizendo, saiu ao encontro de nosso orientador, e continuamos conversando despreocupados, tecendo comentários exatamente sobre nossas primeiras visitas ao lar terreno. Nesse instante, vi alguém no meio do agrupamento, o que me deixou incomodado. Era Hassan. Não pude acreditar. Imediatamente procurei Henrique, interrompendo o diálogo entre ele e Mateus. Henrique, o que faz Hassan aqui? Indaguei de forma intempestiva, procurando não demonstrar o descontentamento que me ia por dentro. Fixando-me sereno, respondeu-me o interpelado com extrema delicadeza, sem gesto algum que denotasse recriminação a meu comportamento impertinente. Hassan faz parte da equipe de Mateus e seguirá conosco para a crosta, César. Ah! Algum problema, César? Indagou Mateus, solícito. Não, tudo bem. Desculpem-me a interrupção. Estranhei a presença dele. Nada mais. Afastei-me. Contudo, o dia, que tinha começado auspicioso, já não me parecia tão promissor. Apesar de nosso relacionamento ter melhorado, vê-lo ainda me incomodava. Tomei uma decisão, a de manter-me calado e de ignorar sua presença. Como sempre fazíamos, antes da partida oramos em conjunto. Henrique solicitou a Mateus que fizesse a prece por todos. Elevando a nobre fronte para o alto, ele rogou as bênçãos divinas para a atividade que iríamos iniciar, de modo que o trabalho fosse produtivo, repleto de experiências benéficas, e resultasse no máximo de aproveitamento para todos. Da espiritualidade maior, miríades de pontos luminosos, como poeira cósmica radiante, verteram sobre nós suavemente, representando a resposta do alto às nossas súplicas e o beneplácito dos emissários divinos para nossas atividades. Grande bem-estar me inundou o íntimo. Reajustado emocionalmente, esqueci Hassan e tudo o que não dissesse respeito ao nosso labor. Afinal, faríamos apenas parte do trajeto juntos.
Logo a equipe de Mateus seguiria outro rumo e tudo voltaria ao normal. Tomamos a condução que nos levaria à crosta planetária. Algumas horas depois, percebemos que o veículo perdia altura, acabando por pousar suavemente. Chegáramos ao nosso destino. A porta se abriu e descemos. Estávamos defronte de uma instituição espírita de grande porte e bem ajardinada. Passarinhos cantavam nos galhos do arvoredo e uma brisa caridosa soprava. Ali ficaríamos hospedados o tempo necessário para a execução de nossas tarefas. Os dirigentes da instituição, que já nos aguardavam, vieram dar-nos as boas-vindas, cumprimentando-nos de modo efusivo. Depois de instalados convenientemente, saímos para um giro de reconhecimento. Como muitos dos caravaneiros ali estivessem pela primeira vez e não conhecessem a casa, o responsável espiritual pela instituição levou-nos para uma visita às instalações. Tratava-se de uma creche com atendimento para 150 crianças, na faixa etária de 0 a 14 anos. Transitamos pelas salas de aula e corredores, quartos e pátios, cozinhas e banheiros, refeitórios e salas de recreação. Tudo muito limpo, bem cuidado e de bom gosto. No pátio interno, também primorosamente ajardinado, as crianças se entretinham no playground, ou corriam pelo gramado, brincando de roda ou jogando bola. O ambiente era alegre, descontraído e saudável. Inúmeras crianças desencarnadas brincavam também, misturando-se às da terra. Mais tarde, Henrique reuniu nossa equipe numa das salas. Assim que chegamos, explicou. Mateus tem um atendimento programado, para o qual solicita o concurso do nosso grupo, pela experiência já adquirida. O assistente Mateus, ali presente, ratificou as palavras de Henrique: é verdade, meus amigos. Se aceitarem participar de nossa atividade, além de nos favorecerem com suas presenças, nos darão grande prazer. O que muito os enriquecerá também em aprendizado e experiência, acrescentou Henrique. Naturalmente, Alberto, Viviane, Adriana e eu concordamos. Não havia como recusar. Estávamos ali com o objetivo de trabalhar e, diante da feliz oportunidade que se nos oferecia de sermos úteis, a aceitamos com prazer. O relógio na parede do saguão, a entrada principal do prédio, marcava 17 horas quando nos reunimos para sair. Os demais permaneceriam confraternizando e, sobretudo, participando das atividades, ajudando os atendentes nos cuidados com as crianças. Uma outra surpresa, porém, me aguardava. Hassan seguiria conosco. Procurei manter-me tranquilo, afinal, não poderia me desequilibrar cada vez que tivesse de me deparar com ele, cara a cara. Meu tempo de aprendizado na espiritualidade era considerável. Precisava demonstrar a mim mesmo que tivera algum aproveitamento durante esse período. Não podia me deixar entregue ao sabor das emoções. Era ridículo. Notei que Henrique, de quando em vez, me observava discretamente. Mateus aproximou-se e tentou entabular conversação. Tão preocupado estava comigo mesmo, com minhas próprias reações, que nem me dei conta do rumo que tomáramos. Ouvia o que Mateus dizia, respondia maquinalmente às suas perguntas, alheio a tudo. Quando percebi, estávamos nos aproximando de uma cidade de porte médio que eu conhecia muito bem. Estranhei a coincidência, mas como Henrique não nos informara sobre o trajeto, não fiz comentário algum. À medida que a chegávamos, percebi que não me enganara. Estávamos perto da casa de Sheila, da minha querida Sheila. O coração começou a bater descompassado. A emoção ameaçava dominar-me o íntimo. Daí por diante, parei de pensar. Só desejava chegar logo para vê-la. Em virtude das intensas atividades desenvolvidas ultimamente, fazia algum tempo que não a visitava, e as saudades eram imensas. Como estaria ela? Crescera muito durante aquele período. Sentira minha falta? Um misto de ansiedade e alegria me tomou de assalto. Adiantei-me aos outros, sem perceber, deixando-os para trás. Impaciente, passei pelo portão e abri a porta da casa. Uma simpática senhora veio me receber. Era a avó de Sheila, desencarnada há muitos anos. Na verdade, Sheila não tem mais esse nome, naturalmente.
Continuarei, porém, a chamá-la assim, para facilitar o entendimento, como já expliquei antes. Perguntei por ela. Com um sorriso, a senhora Eunice mostrou a porta que eu tão bem conhecia. Chegou cansada da escola e está dormindo. Entrei no quarto. O ambiente, decorado com gosto e delicadeza, tinha aparência alegre e agradável. Em tons de rosa, estava repleto de brinquedos, bonecas e bichos de pelúcia. Inclinei-me no leito. Agora, ela não usava mais o berço, que fora substituído por uma linda cama. Abraçada a um urso de pelúcia, ela dormia serena, um sorriso a brincar-lhe nas faces rosadas, enquanto os longos cabelos claros e encaracolados se espalhavam no travesseiro. Atraída pela minha presença, ela abriu os olhos, acordando em espírito. Ao me ver, arregalou os lindos olhos, sorriu e estendeu os bracinhos para mim, levantando-se satisfeita. César. Abracei-a com grande carinho. A sensação de felicidade que me envolveu era indescritível. Veio me visitar. Que bom! Estava com saudade. Preparava-me para responder, refreando a emoção, quando notei que ela se retesou nos meus braços. Seus olhos ficaram fixos e estatelados. E, demonstrando enorme pavor, começou a gritar. Virei-me para saber a razão de tamanho susto e me deparei com Hassan, postado alguns passos atrás. Só então me dei conta de que os demais tinham chegado e acompanhavam a cena que se desenrolava diante de seus olhos. Hassan, que suavizara a expressão fisionômica, sempre um tanto carregada, olhava a menina com interesse e afeto. Este homem é mau, não quero vê-lo, socorro, socorro, continuava ela a gritar. Mateus aproximou-se, tomando a pequena nos braços. Acalme-se, minha querida. Ninguém lhe quer fazer mal. Tenho medo dele. Ele vai me bater, insistia ela. Não vai, não. Veja, ele gosta de você. É seu amigo. Fique tranquila. Enquanto Mateus dialogava em voz baixa com Sheila, olhei para Hassan mais detidamente. O que estava acontecendo? Eu não gostava dele, isso era evidente, mas... Sheila, que razões teria ela para não querer a presença dele? Perdi-me em divagações, lembrando o tempo em que Sheila, desencarnada, fazia parte da nossa equipe. Hassan só veio para Céu Azul algum tempo depois. Ela não o conhecia, não se encontrara com ele na espiritualidade. Tinha certeza disso. Então, por quê? Hassan olhava-me também, demonstrando ansiedade e certo temor. Notei que ele desejava falar alguma coisa, mas não conseguia. Nisso, Henrique aproximou-se de mim, colocou o braço em meu ombro, fazendo leve pressão, e sugeriu: César Augusto, é tempo de despertar. Olhe com atenção. Concentre-se além da aparência atual. Obedeci, compreendendo que algo de muito importante estava para acontecer. Algo que tanto esperara e que agora me dava medo. Instintivamente, quis recuar. Não, não fuja, ordenou-me ele. Enfrente a realidade. Então, não resisti mais. Respirei fundo. Olhei para ele. Além daquele rosto que eu conhecia e do qual não gostava, comecei a perceber uma expressão diferente no olhar. Na verdade, era a primeira vez que o olhava realmente de frente. Nunca prestara grande atenção nele. Agora notava algo de conhecido, de familiar, naqueles olhos suplices. Então, diante de mim, Hassan se foi modificando lentamente até ficar com a aparência de um patrício romano. Vestia uma toga que lhe caía abaixo dos joelhos, presa na cintura por uma faixa bordada em ouro e escarlate. Múncio! Gritei, reconhecendo-o finalmente. Sim, Gúbio, sou eu mesmo. Notei que também me transformava, voltando ao passado. Sentia-me agora como um centurião romano. Envergava o uniforme vermelho e dourado, que tanto orgulho me dava, a ostentar as insígnias do império. Tudo voltara a ser como antes. O tempo parecia não ter transcorrido. As imagens passavam-me pela mente de forma rápida e contínua. Lembrei-me da noite, em casa de Aurélia Regina, quando eu e Múncio fizemos a aposta de tão graves consequências. Revi a fatídica corrida no Circo Máximo, quando ele foi esmagado pelas rodas da quadriga que eu dirigia em grande velocidade.
Em virtude desse episódio, Gúbio, ódio mortal por você fez-me persegui-lo através do tempo e também a mulher a quem eu amava e que sempre preferiu o seu amor. O remorso voltou-me com força ao íntimo e justifiquei. Sim, Múncio, sou culpado desse crime. Todavia, sei hoje que esse ressentimento contra você originou-se de um certo ataque de bárbaros a uma pacífica aldeia, onde dezenas de criaturas inocentes perderam a vida. Estou ciente disso, Gúbio. Aquela época, porém, eu era desprovido de senso moral e de sentimento de justiça, o que não justifica nem desculpa o meu erro. Depois desses fatos, não nos concedemos mais tréguas. Aquele que se encontrava em situação de relevo espezinhava o outro sem piedade. Em outra etapa, as posições se invertiam, mas o ódio continuava o mesmo. Até culminar nessa sua última encarnação, quando o persegui tenazmente, tudo fazendo para destruí-lo. Pela mente passaram-me as cenas da época em que estava preso ao leito. As dores superlativas que me atingiam o corpo enfermo, o sofrimento por não conseguir vencer a doença, a revolta por ver-me, jovem e cheio de vida, lançado a uma cama. Revi cenas em que percebia espíritos vingativos e rancorosos à minha volta. Agora, um deles me chamou a atenção. Era Hassan. Como não o reconheci antes? Múncio concordou. Sim, era eu mesmo. Eu que, tresloucado de ódio e rancor, tudo fiz para prejudicá-lo. Contudo, certa noite, fui socorrido pela misericórdia divina e, então, reconheci o mal que havia causado e desejei reparar meus erros. Naquela oportunidade, de tão grandes bênçãos, revi familiares queridos que há muito perdera de vista, o que foi benéfico não apenas para mim, mas também para você. Arrependido, procurei uma vida diferente, buscando encontrar no Evangelho de Jesus as respostas de que eu precisava para vencer a mim mesmo e progredir. Mais sereno, via-o agora sob uma ótica diferente. Mas por que nunca se identificou? Nos encontramos tantas vezes. Aquela noite mesmo, no jardim. Ainda não era o momento. Você não me teria perdoado. Compreendi, afinal, a razão da repulsa que sempre sentira por Hassan. Culpava-me por não conseguir dominar meus impulsos, sem saber que esse sentimento tinha raízes muito antigas. A verdade, César Augusto, é que vim para Céu Azul somente quando os nossos superiores julgaram que era tempo de se esclarecer o nosso passado. Eu estava abalado nas fibras mais profundas. Esse revólver de emoções trouxe-me à lembrança aquela a quem eu tanto amara e que fora sempre o pomo de discórdia entre nós. Eu a via agora como a imagem da jovem loura da aldeia, como Aurélia Regina, e também a reconheci como tantas outras mulheres que passaram pela minha vida através do tempo. Onde estará ela? Pensei em voz alta. Hassan lançou-me um olhar velado por lágrimas que não chegaram a cair. Ainda não percebeu? À medida que falava, ele lançava um olhar para a criança, que, sob os cuidados de Mateus, dormia um benéfico sono. O véu que me toldava a visão descerrou-se de súbito. Era ela, como não tinha notado antes. Estivera todo o tempo a meu lado, e eu, cego, não percebera. Rojei-me de joelhos ao lado da cama e pus-me a chorar convulsivamente. Pegando-me pelos ombros, Henrique fez com que me levantasse e alertou-me. César, contenha suas emoções. Precisamos preservar o ambiente da nossa pequena Sheila. Não seria conveniente agora despertar nela o conhecimento do passado. Haverá tempo para isso mais tarde, quando suas condições reencarnatórias estiverem sedimentadas. Por enquanto, deixemo-la dormir tranquilamente. As palavras do amigo espiritual trouxeram-me a realidade. Ergue-me, respirando fundo e procurando refazer-me emocionalmente. Olhei para Hassan, que aguardava calado. Por fim, senti-me liberto das nuvens escuras de ressentimento e de ódio que por tanto tempo me mantiveram preso ao passado. A mente estava lúcida, clara e livre de pensamentos hostis. Estendi a mão para Hassan. Amigos, perdoe, César, todo o mal que lhe fiz. Como você mesmo disse, nos fizemos muito mal, Hassan. É hora de esquecer o passado e de reconstruir para o futuro. Também preciso de seu perdão. É justo. O perdão tem que ser mútuo.
E que Deus nos ajude para que possamos refazer nossos passos, reparando os erros cometidos. Olhei Sheila, que dormia, incapaz de perceber a importância do momento, e considerei. Hassan, juntemos os nossos esforços em benefício daqueles que precisam do nosso concurso. Sejamos para Sheila amigos desvelados e benfeitores anônimos. Mateus sorriu e informou. Espero que não apenas para Sheila. Mas também para alguém que renascerá em breve. Quem? Você verá. Capítulo 37. Novas lembranças. Surpreso, ao perceber que ainda teríamos novidades, troquei um olhar com Hassan, tão admirado quanto eu, pois certamente julgava-se muito bem informado. Venham comigo, disse Mateus. Atendendo ao convite, atravessamos o corredor e nos encaminhamos para o outro lado da casa. Entramos na sala de jantar, onde os demais membros da pequena família faziam a refeição. Sentados em torno da mesa, vimos os pais de Sheila. Ambos jovens e simpáticos, no início da vida conjugal. O pai, alto, magro, cabelos escuros e lisos, fisionomia agradável e sorriso fácil. A mãe, estatura mediana, a tez clara e transparente dos descendentes de italianos, olhos azuis, de uma tonalidade mais intensa, mansos e risonhos, os cabelos, castanhos, ondulados e longos, emolduravam-lhe o rosto de menina. Era meiga, delicada e gentil. Sheila parecia-se com a mãe. Conversavam sobre os acontecimentos do dia. Danilo relatava, com bom humor e tranquilidade, os problemas que enfrentara na empresa onde trabalhava. Alice contava episódios engraçados acontecidos com a filhinha na escola, e eles, orgulhosos, riam, divertindo-se com as graças da pequena. Respirava-se um ambiente sereno e de emanações agradáveis. Além de nossa velha conhecida, irmã Eunice, avó de Sheila, estava ali também uma entidade desencarnada. Era um homem que tinha dificuldade para se expressar. Henrique fez as apresentações. Este é nosso irmão Leocádio, que está se preparando para retornar ao planeta em novo corpo. Nós o cumprimentamos efusivamente. Então, vai reencarnar breve? Perguntei, curioso. Demonstrando certo embaraço para concatenar as ideias, ele respondeu com leve gesto de cabeça. Ao olhá-lo com mais vagar, meu coração agitou-se e senti como se o conhecesse. De onde? Mateus veio em meu socorro, explicando. Depende do que se possa entender por breve, César. Leocádio está agora harmonizando-se com a família, especialmente com a futura mãezinha, para que a execução do projeto reencarnatório se torne mais fácil, sem rejeições. Rejeições? Indagou Alberto. Exato. Nosso amigo renascerá, apresentando deficiências na região cerebral. Conquanto tenha sido combinado, ainda no plano espiritual, quando se projetava a reencarnação de Alice que nossa irmã receberia Leocádio como filho, sempre se teme uma desistência de última hora. Muitas vezes, através da intuição, a futura mãezinha fica sabendo que o filho nascerá com dificuldades e, não raro, recusa-se a ser mãe. Por que razão ele renascerá com problemas? Inquiriu Adriana. Leocádio comprometeu-se gravemente com a lei divina no início do século XIX. Cometeu suicídio, estourando os miolos com um tiro, o que lhe acarretou muito tempo de sofrimentos acerbos. Teve outras reencarnações dolorosas, mas, sempre rebelde e agressivo, não soube aproveitá-las. Agora, consciente do que lhe cumpre fazer, mais permeável às sugestões do bem, candidatou-se a novo mergulho na carne, para expungir do como espiritual danificado os resquícios do ato delituoso. Somente então ficará livre das distônias que ele mesmo criou para si, quando destruiu a roupagem carnal que o Senhor lhe concedera como bendito veículo de progresso. Enquanto Mateus falava, olhei para aquele homem ainda jovem, deitado no sofá, e tentei descobrir de onde o conhecia. Onde já teria visto aqueles olhos, aquele perfil, aquela expressão do rosto. Nesse momento, a emoção aflorou em mim novamente, em catadupas irrefreáveis, e as lágrimas brotaram sem que pudesse contê-las. Lembrei-me, então, da época em que Sheila estava conosco na espiritualidade e do desespero que senti ao saber de sua provável reencarnação.
Recordei o momento em que falei com Eduardo, abrindo-lhe meu coração, quando ele sugeriu fôssemos ao setor de programação de renascimentos, onde Antero, generoso amigo espiritual, mostrou-me o prontuário de Sheila. Nessa ocasião, tive acesso a episódios de sua vida pregressa que também me afetavam. Na tela da memória, as cenas deslizavam à minha frente. Uma jovem muito bela, em quem reconheci a atual Sheila, movimentava-se rindo e divertindo-se numa festa. O salão, luxuoso, estava repleto, pessoas muito bem vestidas, perfumadas, com muitas joias, transitavam pelo recinto ou dançavam ao som de uma orquestra. Em determinado momento, essa jovem, a quem vou continuar chamando de Sheila, conversa com um rapaz. Profundamente perturbado, o moço cobra-lhe demonstrações de amor e atenções a que se julga com direito. Ela, vaidosa e cheia de orgulho, olha-o com desprezo, humilhando-o sem piedade. Depois, para completar, vira-se para as demais pessoas e, em alta voz, chama a atenção de todos, tornando público, com palavras ácidas e irônicas, o pedido de núpcias que o jovem enamorado lhe havia feito pouco antes. Os convidados caem na gargalhada, divertindo-se com o sofrimento do infeliz rapaz que, em tão má hora, havia ousado propor-lhe casamento. Cabisbaixo, o moço deixa o salão ao som das risadas e das chacotas impiedosas que Sheila havia provocado. Sem grandes recursos, visto ser de família humilde, o jovem tentava sobreviver num ambiente requintado, porém depravado e fútil. Incapaz de conviver com o sentimento de perda, pois via ruírem as esperanças de ser feliz com aquela a quem amava profundamente, sem forças para suportar a humilhação e o descrédito ante a sociedade frívola da época, que, a partir desse momento, o renegaria, entrega-se ao desânimo e à revolta. Chegando em casa, senta-se defronte à escrivaninha e redige um bilhete de despedida para a família. Depois, como que anestesiado, tira uma pistola da gaveta, verifica se está carregada, levanta o braço encostando a arma na cabeça e aperta o gatilho, estourando os miolos. Era ele. Como não o reconhecera? Aquela época, Leocádio tinha sido meu colega no regimento e, embora não fôssemos particularmente amigos, nos encontrávamos sempre em sociedade, e merecia meu respeito. Contudo, apaixonara-me também por Valéria, esse era o nome de Sheila naquela existência. E não hesitei em tirá-la dos braços do namorado. Jamais, porém, imaginei que Leocádio fosse capaz de atitude tão extrema. Seu gesto ficou martelando minha mente durante muito tempo. Não conseguia encontrar a felicidade, que sempre me escapava. Depois, lembrei-me igualmente de acontecimentos de uma outra época. Vejo Sheila num convento, vestida com hábitos eclesiásticos, a caminhar por um corredor sombrio. Uma sineta soa insistente e ela vai atender. Abre a porta e se depara com uma criança cuja cabeça é toda defeituosa, os olhos, esbugalhados, parecem saltar das órbitas. Nota-se claramente tratar-se de um deficiente mental. Atônito, reconheço naquele infeliz que bate às portas do convento o pobre suicida. Com grunhidos, o menino estende as mãos suplicando ajuda, mas a monja o expulsa sem piedade. De alguma forma sei, sem que alguém precise afirmar-me tal coisa, que a criança é filho espúrio daquela religiosa, abandonado à própria sorte pela mãe, para manter as aparências, fato não incomum naquele tempo. Agora, ao rever essas cenas que presenciei, extraídas do prontuário de Sheila, a memória se me alarga e vou mais longe. Recordo-me que também eu era religioso nessa época e, como confessor das freiras daquele convento, muitas vezes abusei da autoridade e do poder de sedução que exercia sobre aquelas pobres mulheres, mantendo relacionamento mais íntimo com muitas delas. Sheila, por quem eu sentia singular atração, acabou tendo um filho, esse filho que não hesitei em entregar a uma família de camponeses da aldeia mais próxima, para que o criasse por um punhado de moedas de ouro. Meu Deus, Leocádio então tinha sido meu filho? Quantos compromissos eu adquirira através do tempo? Quantas lágrimas eu fizera brotar no coração das pessoas? Quanto sofrimento poderia ter sido evitado, se minha conduta tivesse sido outra?
Entregue a profundo desespero, olhei em torno procurando amparo naquela hora tão grave da minha vida. Nisso, ouvi soluços ao meu lado. Era Hassan, que, segurando a cabeça com as mãos, desatara em pranto convulsivo. Parei de chorar ao ver seu sofrimento. Ficamos em suspenso, aguardando que ele falasse. Henrique aproximou-se dele, encorajando-o. Lembre-se de tudo o que aconteceu. É chegada a hora. Abra seu coração, meu amigo. Ele ergueu a fronte e, mal conseguindo articular as palavras, desabafou: sou culpado. Sou culpado desse horrendo crime. Continue. Não pare. Incentivou-o o orientador. Procurando conter os soluços, Hassan continuou. Sou culpado pelo suicídio desse rapaz. Naquela época, eu era um rico banqueiro judeu. Leocádio procurou-me. Precisava de dinheiro. Fizera muitas dívidas, grande parte das quais no jogo, e estava sendo pressionado por seus credores. Eu não ignorava que ele era apaixonado pela jovem Valéria e que contava resolver seus problemas financeiros casando-se com ela. Contudo, também eu havia planejado desposá-la. Assim, não emprestei a importância que me pedira, por saber que ele não suportaria a situação. Seria fatal, era a bancarrota, e foi o que aconteceu. Ele parou de falar por segundos e olhou para nós, justificando-se. Eu não esperava, porém, aquela atitude extrema. Entendem? Queria apenas desacreditá-lo como pretendente à mão da bela e rica herdeira. No entanto, ele pôs fim à própria vida. Muitas vezes eu o via a meu lado, com a cabeça arrebentada e sangrando muito. Suplicava piedade, gritava por socorro, e eu ficava apavorado. Nunca mais tive paz. Hassan fez nova pausa e aproveitei para perguntar: conseguiu casar-se com Valéria? Com um sorriso triste e melancólico, ele meneou a cabeça. Não, ela não tinha nenhum interesse por mim. Eu era bem mais velho e sem atrativos, e minha única vantagem era a fortuna. Não, Valéria jamais aceitou minha corte. Foi apenas um sonho, nada mais. Parou de falar, olhou em torno e concluiu. Como podem ver, sou culpado pelas desventuras desse homem. Mateus aproximou-se, falando-lhe com carinho. Sem dúvida, você tem sua cota de responsabilidade nesse episódio tão triste. Não tem, porém, toda a culpa. É hora de reconstruir e o importante é o conhecimento da realidade dos fatos, para melhor avaliarmos nossa parcela de comprometimento perante a lei. Na verdade, vários fatores contribuíram para que Leocádio tomasse a drástica decisão de destruir a própria vida. A rejeição da noiva, o surgimento de um novo pretendente, no caso, Basílio, o nosso César Augusto, a falta de recursos, agravada com o indeferimento do pedido de vultoso empréstimo, a presença de antigos desafetos do passado que, revoltados, procuravam vingança pelo mal que Leocádio lhes tinha feito. Além de todos esses fatores, existe ainda a responsabilidade pessoal do nosso irmão, que não se pode deixar de analisar. Se outra tivesse sido sua conduta, se não houvesse se entregado ao vício do jogo, não teria feito tantas dívidas. Se tivesse aceitado a rejeição da noiva com outra disposição, como fazem tantos pretendentes desprezados, poderia ter tido uma existência melhor, encontrando outra mulher que o fizesse feliz como estava programado, porque Valéria não o amava e, se tivessem se consorciado, fatalmente o teria desgraçado. Enfim, se tivesse enfrentado com coragem os infortúnios, se houvesse adotado comportamento mais firme e combativo, se fosse menos orgulhoso, se tivesse cultivado o hábito da oração, outro teria sido o desfecho da sua história e, certamente, não teria sofrido por tanto tempo. Controlando a emoção com dificuldade, prosseguiu Mateus, com certeza estão pensando que estou muito bem informado. A verdade é que nossos laços são bem mais profundos. Em épocas recuadas, convivi com Hassan, César, Leocádio, Sheila, entre outros, com os quais me compromete muito gravemente. Através do tempo, porém, senti a necessidade de trilhar outros caminhos e progredir, enquanto vocês continuaram inconsequentes e rebeldes. Há muito, venho tentando diminuir a hostilidade entre Hassan e César. Mas, graças a Deus, a hora do entendimento chegou.
Conscientes do passado, dos erros cometidos, mas também do que nos cabe realizar, caminharemos juntos em busca de tempos melhores. Fez uma pausa e, abrindo os braços, aconchegou Hassan e a mim junto ao coração. A emoção que experimentávamos era indescritível. Abraçado a ele, lembrei-me da primeira vez que o vi. Acompanhado de Eduardo, entrei na sala dele. Eu estava tenso. Sentado atrás de uma mesa, vi um senhor de meia-idade que nos recebeu, risonho. Ao olhar aquele homem cabelos grisalhos, expressão suave e serena, olhos claros, aflorou-me uma emoção profunda. Lembrava-me de tê-lo visto algumas vezes em meu quarto de doente, enquanto encarnado. Senti que o conhecia, sua presença me era familiar. Eu sabia. É verdade. Porém, eu não podia dizer-lhe nada. Tudo tem seu tempo certo, César esclareceu Mateus. Nesse momento, olhei para o sofá onde Leocádio estava deitado e, num impulso irreprimível, aproximei-me dele, a quem eu devia tanto. Recordei a conversa que tivera com Mateus há alguns anos e das informações que ele me dera. Que Sheila seria a responsável por um irmão menor, após a desencarnação da mãe. Era ele esse irmão. Abracei-o com carinho, enquanto o coração parecia querer explodir de tanta emoção. Leocádio, perdoe-me. Sei que o prejudicamos muito, mas é chegada a hora da reparação. Aceite o meu afeto, afeto que nunca lhe dei, nem mesmo quando foi meu filho. Quero ajudá-lo em tudo o que puder, ressarcindo uma parte dos meus débitos. A partir de hoje, conte comigo como um fiel companheiro e servidor devotado. E quando você retomar o corpo material, estaremos por perto, protegendo e amparando-o. Hassan igualmente hipotecou-lhe amizade e ajuda incondicional. Leocádio entendia perfeitamente o que lhe dizíamos, tentava falar, mas encontrava dificuldade. Mas as lágrimas que umedeceram seus olhos expressavam seus sentimentos, sem que as palavras fossem necessárias. Estávamos todos felizes e agradecidos. Os companheiros da equipe nos abraçaram com carinho, cumprimentando-nos pela abençoada oportunidade que tivéramos naquela hora. Uma coisa, porém, ficou martelando-me a mente. Mateus, sei que tenho muitos desafetos. Onde estão neste momento? Não podemos ajudá-los também? Mateus sorriu, esclarecendo. Calma, César. Uma coisa de cada vez. Alguns estão aqui na espiritualidade. Aqui. E posso me encontrar com eles? Por ora, é impossível. Ainda não estão em condições de receber ajuda. Ah, e os outros? Estão encarnados. Podemos visitá-los? Com um sorriso misterioso, Mateus concluiu. Quem sabe? Vamos aguardar. Talvez no futuro. Percebi que Mateus não nos diria mais nada. Mas isso não era importante. O momento era de grande significação para nós. Particularmente, sentia como se um peso enorme me tivesse sido retirado dos ombros. Estava leve e bem disposto. Tudo caminhava bem. A misericórdia divina, estendida sobre todos, nos propiciava novas oportunidades de reajuste e progresso. Só nos restava elevar os pensamentos ao alto, agradecendo a Deus as infinitas dádivas que nos propiciara naquela noite, o que fizemos de coração aberto, envolvendo todos daquele lar em vibrações de paz, amor e confiança. Terminada a prece, despedimo-nos de Eunice e de Leocádio, prometendo retornar em breve. Abraçamos nossa querida Sheila, emprenhando-a de nosso carinho, e deixamos a casa onde viveramos momentos tão gratificantes. Aspirando o ar fresco da noite, olhei para o alto. As estrelas nos fitavam à distância, parecendo mandar-nos silenciosas mensagens. Olhei para Hassan, que se postara a meu lado, e sorri. Teríamos ainda muito o que conversar. Amigos, disse, estendendo-lhe a mão. Amigos. Capítulo 38. Despedidas. Enquanto nos dirigíamos para o local da reunião, eu me perdia em divagações. Quantas coisas tinham acontecido durante aquele período em que nos dedicáramos com carinho às atividades propostas. À distância divisei o centro de estudos da individualidade, onde nos aguardavam
Intensamente iluminado, o grande salão achava-se todo decorado com guirlandas de flores que, envolvendo as colunatas, recendiam delicado perfume. Melodia suave inundava o ambiente, convidando-nos à elevação e proporcionando-nos intraduzível bem-estar. No recinto já se encontravam centenas de pessoas. Ali se congregavam os companheiros do curso, os participantes das inúmeras equipes, os orientadores responsáveis pelos grupos, amigos e familiares desencarnados ligados a cada um de nós, além de muitos encarnados que também se faziam presentes, facilmente reconhecíveis pelo cordão fluídico que os ligava aos corpos. Eram pessoas com as quais conviveramos durante aquele período e que tinham sido convidadas em virtude de suas condições vibratórias e da ligação com os atendimentos desenvolvidos. Não tivemos que esperar muito. Alguns minutos depois, deu entrada no salão um grupo de entidades de elevada hierarquia. No centro, destacava-se Irmã Anita, ladeada por duas senhoras de grande distinção. Dirigiram-se para a mesa central, na frente. O silêncio se fez no recinto. A benfeitora, cuja presença tinha sempre o condão de nos sensibilizar, levantou-se e, espraiando o olhar pelo salão, exorou a proteção divina para quantos ali estavam. Em seguida, começou a falar sem qualquer afetação. Queridos irmãos em Cristo Jesus, conceda-nos o Senhor a sua paz. Este momento se reveste de profunda significação para todos nós, especialmente para os que participaram das equipes de trabalho nos últimos meses, sob a orientação desta casa. Após uma pausa, prosseguiu. Saídos da mais absoluta ignorância e simplicidade, mas amparados pelo amor divino, através dos milênios acumulamos valores, transitando da animalidade para a racionalidade em busca da consciência interior. Nessa trajetória, as dificuldades têm sido imensas, os obstáculos de vulto e as dores acerbas. No tempo e no espaço, temos reunido experiências, muitas vezes desastrosas, não obstante se revestirem de valioso meio de progresso. A despeito da crença, que insistimos em manter por tanto tempo, de que Deus é um Senhor arbitrário e cruel, injusto e prepotente, só temos recebido amor e amparo em todas as épocas da vida, sustentados e protegidos pela divina providência. Pai amoroso, criou-nos para a felicidade e não para a desdita, dando-nos sempre as condições necessárias para o nosso aprendizado. Todavia, enveredamos por caminhos ínvios, infringindo a lei divina, e nos candidatamos a séculos de tormentos. Sofremos e fizemos sofrer, inconscientes da nossa vocação para o progresso e do que nos compete realizar em benefício próprio e dos que nos rodeiam. As inferioridades avultam na individualidade do ser pensante, provocando desequilíbrio e gerando desconforto. Contudo, chega a hora em que, conscientes da condição de espíritos criados para a evolução, reconhecemos a mensagem de Jesus como o roteiro indispensável que precisamos trilhar, e, corrigindo o curso de nossas vidas, buscamos palmilhar outros caminhos. Arrependemo-nos dos erros cometidos, desejamos reparar o mal e, então, como sublime dádiva de Deus, surgem as oportunidades de redenção. Através do acervo de conquistas inalienáveis do conhecimento pelo estudo e pela prática, a vida nos coloca diante dos desafetos do passado, de forma que possamos, adotando conduta diferenciada, refazer os laços afetivos danificados e aparar as arestas da animosidade. Dessa forma, pelo ciclo de aprendizado nas vivências da carne as múltiplas personalidades e no mundo espiritual, assimilamos as lições, introjetando-as na individualidade, isto é, no ser integral. Todavia, em regressando à verdadeira vida, guarda ainda o espírito os condicionamentos da última romagem terrena, cujos resquícios só irão desaparecer com o passar do tempo. Em virtude desse fato, os recém-desencarnados chegam ao além-túmulo trazendo vícios, necessidades, sentimentos, sensações, dores, dos quais aos poucos se libertam. A memória do ser encontra-se restrita à última encarnação, não tendo ele acesso a seu arquivo espiritual. Por exigência, no entanto, do processo evolutivo, chegará o momento em que precisará tomar conhecimento do pretérito. E é exatamente isso que este setor se propõe, prepará-los para enfrentar a realidade.
Anita interrompeu por momentos sua alocução, percorrendo com doce olhar a assistência que a ouvia embevecida. Aproveitei para olhar em torno e percebi que muitos não continham as lágrimas, sensibilizados. Ela sorriu, prosseguindo. Congratulo-me com as equipes pelo profícuo trabalho realizado. Todos portaram-se à altura do que se esperava, demonstrando os nobres valores já adquiridos. Isso, porém, é apenas o início. Muitos outros combates terão que travar consigo mesmos. E é na análise criteriosa do próprio caráter que cada um conseguirá descobrir o que precisa ser feito. Conhece-te a ti mesmo é uma advertência que tem atravessado os milênios da nossa pequenez, buscando-nos a memória profunda para que saibamos extrair dela o necessário ao nosso aprimoramento moral. Esse é um trabalho individual e solitário que nos cabe executar interiormente. O autoconhecimento é conquistado pela dedicação e boa vontade que dispensemos para descobrir a própria realidade. Agora, queridos irmãos, no terreno arroteado das nossas almas, as sementes, aquecidas pelo sol do amor, deverão germinar com maior pujança, sob a chuva das bênçãos divinas. Intimamente, cada um sente o que deve fazer. De nossa parte, estaremos abertos para orientá-los e ampará-los nessa decisão. Contem conosco. Para finalizar, a benfeitora elevou a nobre fronte para o alto, ergueu os braços níveos e vimos que, do seu tórax, das mãos e da cabeça saíam jatos de luz que buscavam o infinito. Senhor da vida, corações sedentos de luz erguem-se ao teu encontro, buscando-te a presença. Confiantes na tua misericórdia e no teu amor, desejamos deixar para trás as mazelas que nos prendiam ao charco de nossas dores e imperfeições, para encetarmos o esforço da ascensão espiritual. Ainda nos reconhecemos pequeninos e insignificantes. Entretanto, o desejo de progresso já nos imunda a alma. Em busca da paz e da felicidade que almejamos, ansiamos espalhar a alegria nos corações ulcerados pelas nossas atitudes infelizes. De hora em diante, Senhor, nosso objetivo será o de curar feridas, acalmar dores, levantar os caídos, sustentar os desalentados, consolar os tristes, dar esperança aos desesperados. Assim, depositamos a teus pés nossa boa vontade, rogando-te a convertas em dínamos de força e coragem para impulsionar as ações nobilitantes e reparadoras que nos compete exercitar em tua seara. Para isso, contamos contigo, Senhor, certos de que nunca nos deixarás sozinhos. Envolve-nos em tuas bênçãos e multiplica nosso desejo de servir hoje e sempre. Ao terminar a oração, percebemos, maravilhados, que do alto caíam minúsculas bolhas de luz como orvalho iridescente, que, em contato com nossos corpos, desfaziam-se delicadamente. Intensa emoção nos invadia o íntimo a par de inefáveis sensações de bem-estar, coragem e bom ânimo. Naquele momento, nos sentíamos com forças para vencer todas as dificuldades e obstáculos que pudessem surgir em nossa trajetória. Após alguns minutos, em que o tempo parecia ter parado, Anita e suas acompanhantes vieram ao nosso encontro. A reunião ficou menos formal e aproveitamos para confraternizar. Abraçamos velhos amigos, cumprimentamos antigos companheiros, trocando ideias e sugestões. Os grupos se formaram naturalmente. Irmã Anita e os orientadores responsáveis pelas equipes atendiam a todos os necessitados de orientação. Alberto, Viviane, Adriana e eu conversávamos, recordando as experiências profundamente gratificantes que tivéramos, quando Viviane exclamou surpresa e alegre: "Vejam! A nossa querida Marilda acompanhada de Vinícius e de Orlando." Aproximamo-nos satisfeitos. Os três amigos demonstravam perfeita consciência do que estava acontecendo e se movimentavam com naturalidade. "Que bom reencontrá-los! Como estão? E seus familiares, Marilda?" indagou Viviane. "Muito bem, infelizmente, não puderam nos acompanhar. Cada qual tem suas limitações", considerou Marilda. "Concordamos. E o José Domingos?" perguntei. "Tem melhorado bastante, César. Ele e o nosso doutor Vinícius têm feito grandes progressos", respondeu a mocinha. Vinícius sorriu, completando: "Sem dúvida. Naturalmente, com a ajuda dos amigos espirituais. Sabemos que vocês estão sempre conosco."
É verdade. Sempre que possível mantemos contato, concordou Viviane. De hora em diante, estarei mais próxima ainda. Solicitei autorização a nossos superiores para trabalhar junto com vocês, e eles consentiram. Assim, estarei prestando serviço na casa espírita que frequentam e, ao mesmo tempo, no grupo de vocês, tanto no Evangelho no Lar como na reunião de estudos doutrinários. Marilda, radiante, abraçou a amiga. Que ótimo! Obrigada, Jesus! Agora estaremos mais unidas do que já somos. Com os olhos úmidos, Viviane emendou. Eu é que devo agradecer a Deus a oportunidade de servir. Peço sempre a Maria de Nazaré a bênção de poder ser útil e de reparar um pouco dos muitos males que fiz. Era gratificante ver Marilda, Vinícius e Orlando ali, juntos, percebia-se a grande afinidade que se desenvolvera entre eles. Particularmente, notamos com satisfação que Orlando olhava para Marilda de uma forma muito especial, envolvendo-a em emanações de carinho, no que era correspondido por ela. Entre nós, trocamos um olhar de entendimento e cumplicidade. Enlaçando a jovem com o braço, Orlando confirmou. É isso mesmo, meus amigos. Marilda e eu temos descoberto muitas afinidades e estamos planejando nos casar. Verdade, que excelente notícia, disse Alberto. Como afirmou Orlando, nossa pretensão está apenas em fase de projeto. No mundo material, nem sempre estamos conscientes de acordos pré-estabelecidos, mas, conversando com Henrique, ele nos assegurou que assumimos esse compromisso antes de encarnar, afirmou Marilda com ar de felicidade. Bem que adivinhava que essa amizade iria acabar em casamento. Exclamei. Todos se emocionaram. Aquela mocinha franzina que conheceramos, como que florescera naqueles meses. Estava mais bonita, a pele mais viçosa, o ar radiante. Com certeza o amor ajudara a promover essas mudanças. Nesse instante, fomos requisitados por alguém que se aproximava. Era Dona Gema. Junto dela, Glauco, o amigo desencarnado, que se fazia acompanhar de José e de sua esposa, Sandra, além de Lígia e de Júlio. Dentre os encarnados, José e Júlio pareciam mais conscientes da situação. Sandra e Lígia mostravam-se algo alheias, como se não soubessem bem o que estava acontecendo. Alberto, mais ligado ao grupo, mostrou-se sensibilizado vendo o filho, Júlio. Abraçamo-nos pedindo notícias dos que ficaram. Como vai Sandoval? Indaguei a Glauco. Tem se esforçado para vencer as más tendências. Agora trabalha e cuida dos velhos pais. Não diga, puxa. Está dando a volta por cima, como diríamos lá na terra, exclamei, fazendo os demais rirem. É verdade, trabalha como representante comercial e está se dando bem. Dessa forma, viaja bastante e, num futuro relativamente próximo, acabará por se reencontrar com Lígia. Que barato, quer dizer que ainda vai rolar alguma coisa entre eles. É o que está programado, César. Sandoval e Júlio foram pai e filho em anterior existência. Espiritualmente mais elevado, o menino tem grande ascendência sobre o pai e poderá auxiliá-lo bastante. Essa é uma das razões por que a aproximação com Lígia se fará, visto que o casal tem também pendências antigas, confirmou Glauco. Alberto, que até aquele momento se mantivera calado junto do filho, falou. Isso mesmo, César. Estou estudando até a possibilidade de renascer como filho de Lígia e de Sandoval. Não contive o assombro. Estava perplexo. Como a vida dá voltas. Delineavam-se novos compromissos para nossos amigos. Em vista disso, não contive uma pergunta. Glauco, como ficará a situação de Sandoval perante a justiça? Não desconhecemos que ele cometeu muitas infrações e se comprometeu gravemente. O bondoso amigo respirou fundo e aduziu. Todos somos responsáveis pelos nossos atos, e Sandoval não é uma exceção, César. A misericórdia divina, contudo, ante o arrependimento sincero da criatura e a boa vontade que demonstre em reparar seus erros, funciona amenizando as consequências e proporcionando oportunidades para que o faltoso salde seus débitos. Sendo pai, e não um cobrador duro e implacável, Deus permite, em alguns casos, que a cobrança da lei seja suspensa por tempo indeterminado.
Isso ensejará que o devedor possa trabalhar em benefício próprio progresso, mesmo porque, no caso de Sandoval, há deveres para com os genitores idosos, desde que se mantenha dentro do estrito cumprimento do dever. Se, no entanto, esquecer as boas disposições e tiver novas recaídas, aí, então, não se poderá evitar que a justiça terrena o alcance. Eu continuava de boca aberta, quando Adriana adiantou-se, perguntando a Alberto: "E para quando está previsto seu retorno?" "Levará algum tempo ainda. Todavia, começarei a me preparar imediatamente. A princípio, estarei mais perto de Lígia para facilitar o entrosamento com a minha futura mamãe." A emoção nos envolveu a todos. Abraçamo-nos, antecipando as despedidas e desejando-lhes felicidades. Um pouco adiante, vimos um outro grupo de pessoas conhecidas e para lá nos dirigimos. Eram Dora, Lúcio e o menino Fábio, Marieta, Maneco e a pequena Janaína. Todos amparados por Germano e Rinaldo, amigos desencarnados. Foi com grande alegria que nos abraçamos, trocando cumprimentos. Dora, que fizera bons progressos, apressou-se em contar-nos como estava trabalhando com a mediunidade, concluindo: "Graças a Deus e a vocês, que tanto nos têm assistido, tudo agora caminha bem. Entretanto, preocupo-me com a Zambuja. Vocês o têm visto? Temos estado com ele. Está bem e se recupera, estudando e se reeducando à luz do Evangelho de Jesus. Certamente, assim que for possível, irá visitá-los", respondi. Adriana, mais vinculada ao grupo por laços do passado, emocionada, agia como uma galinha com seus pintainhos, distribuindo carinho e atenções, em especial às crianças. Em certo momento, pediu a palavra. "Quero comunicar a todos que solicitei e obtive a permissão de estar mais diretamente ligada a vocês. Estarei exercendo minhas funções junto às famílias de Dora e Lúcio, de Maneco e Marieta." As crianças bateram palmas, alegres. Durante esse período, tinham se afeiçoado muito a Adriana, com quem se encontravam durante o repouso noturno e de cuja companhia gostavam. Após algum tempo, nos despedimos deles. Era preciso aproveitar a oportunidade para rever todos os amigos e conhecidos. Depois que nos afastamos, pus-me a pensar no meu próprio problema. Nesse exato momento, como resposta a meus íntimos questionamentos, vi Hassan que me acenava de longe. Fui ao encontro dele. "E então?" perguntei, brincalhão. "Tudo bem. A festa está uma beleza. Parabéns, César. Parabéns para todos nós", respondi. "O que pretende fazer agora?" "Bem, Hassan, estive pensando bastante. Desejo continuar por aqui mesmo, exercendo as tarefas costumeiras. Por outro lado, pretendo ajudar Sheila e participar do processo reencarnatório de Leocádio. Isto é, se me aceitarem. Além do mais, temos muito o que conversar, não é? A propósito, ainda não me contou porque agora se chama Hassan." Ele concordou e riu, achando graça. "Se você se comportar, quem sabe um dia eu lhe conto." O clima entre nós agora era completamente diverso. Olhamo-nos e trocamos um longo e afetuoso abraço. Deus estava sendo muito pródigo conosco. O que mais poderíamos desejar? O coração parecia querer explodir de felicidade. E isso só porque conseguiremos vencer uma parcela ínfima de nossos compromissos. Imagine o que será quando nos libertarmos de todas as mazelas. Agora posso entender a felicidade e o bem-estar que gozam os espíritos superiores. Aos poucos o salão se esvaziou, os encarnados, acenado a deuses, foram reconduzidos de volta ao corpo físico. Ficamos apenas os amigos e orientadores mais afins. Mateus aproximou-se e dirigiu-me carinhoso olhar, colocando o braço no meu ombro. Ali estavam também Galeno, Eusébio, Henrique, além dos companheiros Eduardo, Marcelo, Gladstone, Paulo, Padilha, Giovana, Ana Cláudia, Betão e tantos outros. Nesse momento de grande alegria, não pude deixar de me lembrar da bela entidade vestida como um romano, que me visitara certa noite em meu quarto e que tão grande impressão me causara. Quem seria aquele espírito? Onde estaria naquele instante?
Algum dia, com certeza, teria mais informações a respeito dele, pois sinto que laços profundos nos unem através do tempo. Suspirei. Essa era a nossa vida. Uma etapa tinha se encerrado e começaria outra. Entendíamos agora o valor do tempo e as razões pelas quais não devemos desperdiçá-lo em vão. Principalmente no atual estágio de entendimento que já nos é dado possuir. Saímos. A noite estrelada era uma bênção de paz. Um imenso sentimento de gratidão ao Criador me inundou o íntimo. De repente, me dei conta de que estava mais maduro e responsável. Nisso, vejo alguém no meio da rua que vinha ao nosso encontro. É Gustavo. Olá, César. Preciso de sua ajuda, falou, esbaforido. O que houve, Gustavo? É o Alessandro. Está dando muito trabalho na enfermaria e não consigo acalmá-lo. Lembrei-me de todas as dificuldades que tive de enfrentar com Gustavo quando chegara ao mundo espiritual, e sorri. Vamos, Gustavo. Alessandro nos espera. E preciso manter a esperança. As coisas mudam. César Augusto Meleiro. Rolândia, 19 de outubro de 1999. Fim. Obrigado a todos e até o próximo livro. Amor e Equilíbrio Audiobook.